Voltando do intervalo, nosso assunto agora é política pura. Pura no sentido de que é só política. A gente não está pura, falando de política antes? Nós estamos falando do STF, Você botou sem vai. Você me disse que eu gosto da ironia, então eu estou aqui cumprindo o meu papel. Do tipo maldoso. Será que não temos mais um X para fazer as ironias? Vamos então à política pura, com Costa de dizer, Caio, a política como ela é. Estamos falando da sucessão na Câmara dos Deputados. O favorito a assumir a presidência da Câmara, essa importantíssima casa legislativa, a partir do começo do ano que vem, o deputado Hugo Mota, dos Republicanos, esteve hoje com o presidente Lula e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, buscando apoio de ambos, evidentemente. Vamos às últimas informações sobre essas movimentações, que essa não foi a única, com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Com certeza, William, não é à toa que o Hugo Mota se reuniu hoje com as duas principais figuras da política brasileira, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa reunião com o presidente Lula foi articulada pelo próprio presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ele que abriu mão da candidatura em prol do Hugo Mota. Já o encontro com o Bolsonaro foi articulado pelo senador Ciro Nogueira, ele que é o presidente nacional do PP e também um dos principais nomes do Centrão no Congresso Nacional. Hugo Mota, ele realmente é uma opção tida como de maior consenso entre os parlamentares, mais palatável, embora tenha gente na oposição que tenha, sim, algumas ressalvas, algumas reservas quanto a ele. Agora, uma própria liderança do PT falou que se o Hugo Mota realmente tiver o apoio do presidente Lula, do Lira, ele tende a ser imbatível. A eleição deve estar dada. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje não fez nenhuma declaração, não fez nenhum anúncio. Ele passou o dia na residência oficial da Câmara dos Deputados, como ontem, recebendo colegas, articulando em torno do assunto. A eleição interna da Câmara vai ser só em fevereiro do ano que vem, mas a ideia do Lira é ter um nome de consenso. E até o momento, os outros pré-candidatos também não desistiram da candidatura e eles seguem firmes até o momento e analisando os cenários. Quem são eles? Só para ter uma ideia. Primeiro, o Elmar Nascimento, do União Brasil, aliado de primeira hora de Arthur Lira, era considerado até então o candidato favorito. Hoje ele esteve na residência oficial para conversar com Lira. Ele tem certa resistência por parte da esquerda por ser rival do PT na Bahia, do Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, por exemplo. Tem ainda o Antônio Brito, do PSD, que é tido como mais próximo do Palácio do Planalto, e também tem o Isnaldo Bulhões, líder do MDB. Ele é tido como com menos chances de alcançar esse posto da presidência da Câmara. A gente segue, então, acompanhando aqui todas as movimentações. William, volto contigo. Boa sorte, Luciana. E boa noite para você, acompanhando todas essas movimentações aí em Brasília. Obrigado, querida. Daniel, quanto, digamos, peso tem o Palácio do Planalto nessas, como disse a Luciana, com o sorriso dela, nessas movimentações? William, tem um papel importante, mas não único. Eu vou te explicar o que explica o favoritismo de Hugo Mota neste momento. Arthur Lira preferia Elmar Nascimento, isso está claro. E você tem uma boa parte do governo e dos governistas que preferiam Antônio Brito. Então, por que Marcos Pereira era um nome forte, mas não suficiente para inviabilizar os outros dois? Porque ele tinha apoios dos dois lados ali, do centrão, muito dominado por Arthur Lira, tinha apoios do governo, mas tinha uma resistência muito grande do bolsonarismo dentro do PL. Era um nome com muita resistência ali dentro. E aí você tinha um racha, uma dificuldade muito grande de unificar, ter um consenso em torno de uma candidatura única. Agora, desde o início, esse nome de Hugo Mota estava pairando. Não é uma surpresa completa, de forma nenhuma. Hugo Mota é um nome de consenso, naturalmente, agrada a esquerda, agrada a direita, mas é um nome sempre visto como fidelíssimo a Marcos Pereira. Ambos são do Republicanos, do mesmo partido, mas o Republicanos tem uma característica. Ele tem um CEO, que é Marcos Pereira.
E Hugo Mota nunca se atreveu a ser desleal com Marcos Pereira, sempre soube esperar o seu momento. Bom, quando viu que era impossível criar essa candidatura de consenso em torno de si próprio, Marcos Pereira usou a bala de prata, que foi ceder o apoio, desistir em prol de Hugo Mota. E aí ele tende a ser imbatível porque reúne apoios no Palácio do Planalto, reúne apoios no bolsonarismo e reúne apoios nesse campo de influência de Lira no Centrão. Mas ainda é um nome que tende a esvaziar essas candidaturas e a deixar Marcos Pereira numa condição muito próxima, se ele conseguir viabilizar Hugo Mota, como dono do processo, gerente, pai desse processo todo, o fiador político. O que o equivaleria mais ou menos em 2025, se bem sucedida essa candidatura, ao papel que hoje tem Davi Alcolumbre no Senado. É aquele que, vamos dizer assim, realmente manda. O Daniel, sem ofensa, tudo isso que você descreveu me lembra várias passagens da minha biografia profissional quando eu cobria conclaves do Vaticano. Nós não estamos diante de uma eleição, Caio. Nós estamos com os cardeais entre si, buscando através de conversas que mudam a cada noite. Por isso é minha brincadeira com a Luciana. Essas conversas vão e voltam, e aí vai se criando um consenso nebuloso. Mas, no fundo, os cardeais acabam no conclave dizendo quem vai ser o Papa. Aí, quando vem a eleição, aquilo tudo já está consumado. O que querem esses cardeais nesse momento? Manter o legislativo mais forte que o executivo. Basicamente é isso. Acharam um nome para isso? Por enquanto, sim, né? Esses vai e voltas partem dessas análises. Nunca teve uma decisão, o Murilo vai me ajudar ou me corrigir, Murilo. Você domina Brasília como ninguém, mas assim, nunca teve um processo de escolha 6 meses antes. 2, o Palácio do Planalto, o Daniel fala, não é o único. Eu vejo um papel muito minoritário do Palácio do Planalto. É um processo, hoje em dia, só do Legislativo. O último presidente da Câmara que o PT, o Palácio, conseguiu influenciar foi há mais de 10 anos. Foi Marco Maia. Marco Maia, em 2011. Né? O PT passa longe, tem 68 deputados. É uma bancada considerável, eu acho que a segunda maior. A maior é a do PL, do Bolsonaro, por isso o bolsonarismo é influente nesse processo. Mas eu vejo hoje, e eu adoro, eu acho a eleição da Câmara, eu brinco, a Libertadores da política. Porque, assim, é dedo no olho, voto secreto, 513 caras de todos os lugares do país. Agora, assim, é o processo conduzido pelo Legislativo para manter o poder sobre o Legislativo e impedir o Executivo de influenciar em nada, principalmente nas emendas. Murilo. Olha, concordo inteiramente com o Caio e digo mais. Digo mais. Isso é bem político, né? Digo mais. O grande eleitor é o Arthur Lira. O presidente será o candidato do Arthur Lira. Isso para mim é claro, porque o Arthur Lira tem um controle ideológico da casa, no sentido de manter o arcabouço que domina o centro político brasileiro, e ele não vai... E não é nem só ele, não. São as pessoas que o apoiam, não vão permitir que alguém que entre não tenha condição de manter esse sistema funcionando. Então, hoje, a eleição da Câmara e a eleição do Senado são as eleições mais importantes do Brasil depois da eleição do presidente da República. E com o gradual aumento do poder legislativo, essa eleição se torna mais importante ainda. Então, até hoje, fazer uma palestra em um banco e dizia sobre a agenda, eu dizia, não, a agenda mais importante de hoje até o ano que vem é a eleição do presidente da Câmara e do Senado. E você vê que interessante, William, o Rodrigo Maia, ele não conseguiu fazer o sucessor, que o candidato do Rodrigo Maia, que era todo poderoso, foi Baleia Rossi, que o Arthur Lira derrotou. E um outro dado interessante, o governo Lula 3 como um todo tem o trauma da Lava Jato, o trauma da prisão do Lula, o trauma da queda da Dilma. E por isso também evita e é cheio de dedos de pôr o dedinho nisso daí, porque tem o medo de gerar um Eduardo Cunha 2, que de repente o que acontece no próximo biênio. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está fora, que é o caso do André. André, as pessoas se esquecem que o verdadeiro representante do povo no nosso sistema é o deputado federal. Elas até acham que é o presidente, que é o prefeito, que é o governador. O nosso representante do povo aqui é o deputado federal. E o povo toma conhecimento disso que está acontecendo lá no conclave?
Eu acho que uma boa parte do povo não lembra em quem votou para deputado federal. Então, a capacidade deles de influenciar nesse processo a partir desse fato muito simples é bastante limitada, né? É um ponto também relacionado ao que a gente estava conversando sobre a erosão democrática, né? Todo mundo está assistindo de longe um processo que não é transparente. Ninguém entende. Por que o Elmar Nascimento era favorito? Assim, talvez o Murilo vai entender. Mas poucos vão entender porque o Elmar Nascimento era favorito antes e agora é o Hugo Motta. O que mudou? O que mudou na preferência do Arthur Lira? Quais foram os apoios que o Elmar Nascimento perdeu que o Hugo Motta acabou vencendo? André, Tem muitas eu não acho que está definido. Nós estamos há 5 meses da eleição. Claras, e inclusive pode mudar. Mas isso tudo é difícil para a gente aqui entender, né? A gente difícil. Que estuda, é muito porque tudo muito fechado, uma caixa preta, né? Imagina, então, para quem está em casa, então Daniel... não lembra nem quem votou para deputado, se sente pouco representado, acha que a política em geral é uma série de negociações cheias de corrupção, né? De troca de favores, de patrimonialismo, né? E então tudo isso é apenas mais uma comprovação do que eles pensam com muita convicção, que a política é coisa suja. Daniel, não chegar nem perto. O Daniel está me pedindo a palavra. Não, essa comparação que você fez com o conclave no Vaticano e que o Andrei descreve agora me faz lembrar uma vez uma pessoa que eu conheço questionou aos chineses em Pequim o que era um socialismo com características chinesas, aliás, como eles sempre gostam de falar. E aí o chinês respondeu à pessoa que eu conheço o seguinte: é um socialismo em que as grandes decisões são tomadas por pequenas pessoas, por um pequeno grupo de pessoas. E as pequenas decisões podem ser tomadas por um grande grupo de pessoas. É isso que a gente está vendo na Câmara agora. Muito boa. O Murilo adorou a tua comparação. Só que tanto o Murilo quanto o Caio, Daniel, estão ressaltando a importância dessa pequena decisão que é a sucessão na Câmara. Agora, Caio, é possível imaginar que, dependendo desse nome para suceder o Lira, no seu argumento, hein, a Câmara esteja sob o risco de perder o protagonismo que tem hoje? Porque aí tanto faz com o nome. É que assim, né, o risco que existe da Câmara e o Legislativo perder o protagonismo está em curso a partir de uma operação política dada pelo Supremo Tribunal Federal e desejada pelo Palácio do Planalto num processo de tentar diminuir o controle do Legislativo sobre as emendas. Isso está em curso, é um processo, igual a gente fala bastante, não é um processo interna corporis, igual essa eleição. É um processo de fora, dos outros dois, que é o que o Arthur Lira, na reunião com as cúpulas dos poderes, a segunda-feira retrasada, disse para Gilmar Mendes, para Alexandre de Moraes, para todo mundo. Aqui é 2 contra 1, né? Aí sim. Mas o risco desse processo todo, eu não estou linkando muito uma coisa com a outra. O que mais me chama a atenção é o processo, a forma como o processo está sendo dado, é um processo que é o Congresso tocando, praticamente sozinho. Vamos refazer essa rota daqui um pouquinho para frente. Faltam ainda quantos? 5 meses, como você falou? Sim, tem tempo ainda. Bom, hoje a gente fica por aqui nessa edição. Andrei Roman, cientista político, CEO da Atlas Intel, muito obrigado pela pesquisa que nós pudemos apresentar com exclusividade. Boa noite. Obrigado, William. Murilo Aragão, cientista político, CEO da Arco Advice. Murilo, obrigado pela presença aqui no estúdio conosco. Boa noite. Andrei, Daniel, obrigado. Daniel Hittner, meu boa noite para você em Brasília. E aqui é o Caio comigo no estúdio em São Paulo. Boa noite, Caio. A todos vocês que nos acompanham, nosso boa noite. Essa edição termina aqui.